bem-vindos ao canal Next Comics. Antes de tudo, gostaria que se inscrevesse aqui no canal para ajudar aqui o canal a crescer, deixasse um like, ativasse aqui o sininho, mas tem que ser dito, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar de James Gunn. Por que James Gunn? Porque ele falou recentemente em uma entrevista que o seu Superman ele será meio que sério e que ele dará tons diferentes para os próximos filmes desse novo DCU, para essa nova leva de filmes baseados nos personagens da DC. E ele disse nessa entrevista uma coisa muito interessante, que é que cada filme ele terá um tom específico que combine com seus respectivos personagens e que ele dará para os diretores, para os cineastas, a liberdade de trabalhar nesse tom do seu próprio jeito, dando uma certa liberdade criativa e individual para cada diretor que irá dirigir um determinado filme dentro do seu DCU. Embora tudo, claro, faça parte do mesmo universo, que é bastante diferente do jeito que a Marvel ela faz os seus filmes, onde tudo tem uma fórmula e a maioria dos filmes traz mais ou menos dessa mesma fórmula, mas sempre seguindo a mesma linha, a mesma fórmula Marvel. E pelo visto, James Gunn ele está querendo fazer algo diferente do que a gente viu dentro da Marvel, que é dar uma paleta de cores maior pro DCU que ele está criando, que é uma coisa boa, porque você consegue alcançar públicos mais variados, mas claro, como contrapartida, fica um pouco mais difícil de criar uma identidade visual onde você vê um universo compartilhado. Mas se ele conseguir vencer essa barreira e ainda conseguir manter esse espírito de universo compartilhado, isso pode acabar se tornando uma coisa muito interessante, que vai completamente ao contrário dos planos do Kevin Feige, que foi o cara, né, que criou o conceito de universo compartilhado, cinematográfico e infinito. Outra coisa que o James Gunn disse nessa entrevista é que o seu DCU ele só ganhará sinal verde quando o roteiro estiver aprovado. Para falar a verdade, ele reitera isso na entrevista, que faz muito sentido, porque ele mesmo disse que é muito comum no mercado cinematográfico, principalmente nesses filmes de quadrinhos, onde a expectativa é muito grande, onde os investidores eles colocam muito dinheiro e a pressa e a ansiedade de que o produto que eles estão colocando o dinheiro deles tenha um retorno muito grande em pouco tempo para eles conseguirem trabalhar em novas produções com essas mesmas propriedades. Muitas vezes, por conta disso, o filme ele é aprovado, tem o terceiro ato do filme está escrito ainda. E ele é escrito durante a produção do filme, e aí refaz de novo, e refaz mais uma vez até ficar bom. E é o problema atual da Marvel, em que os filmes eles são feitos sem os roteiros estarem prontos, causando atrasos na produção do filme, fazendo mudanças de direcionamento que acabam mudando outros filmes. E foi o motivo que levou a Marvel a adiar todo o seu calendário de 2024 para 2025. Então, para isso não acontecer, o James Gunn ele só irá autorizar a filmar quando o roteiro do filme estiver 100% pronto, justamente para impedir que essas mudanças possam vir a acontecer. E também salvar o orçamento do filme. Ou seja, todos esses filmes que vêm por aí, Gladiador Dourado, Paraíso Perdido, que é aquela série lá da Ilha das Amazonas, até mesmo o Batman do Matt Reeves, eles não têm um roteiro autorizado, então eles não têm autorização para gravar. Então não pode ser tido como algo certo que irá acontecer, porque eles podem acabar sendo cancelados. Se eles não conseguirem chegar a uma ideia aceitável e viável de um roteiro, e é por isso que o Batman ele não está aprovado ainda e pode acabar sendo cancelado, porque não tem um roteiro que foi aprovado ainda. Mas claro, esse filme do Batman ele irá acontecer de qualquer jeito. E essa é a grande mudança que irá acontecer sobre a nova gestão da DC na mão do James Gunn. E voltando a falar sobre o tom dos filmes, ele fala que a segunda temporada de Pacificador terá um tom meio cômico e que Superman terá um tom meio que sério, mas ao mesmo tempo cômico. E aí isso deixou o pessoal meio desesperado, que acha que o James Gunn entrou na DC para destruir os personagens da DC, principalmente a galera que vem do Snyderverse, que queriam uma pegada mais séria, mais sombria dos personagens da DC, e que sentem falta da época lá do Homem de Aço, e acha que esse Superman do James Gunn vai ser um lixo, e essa galera ficou ainda mais com o pé atrás, já que eles querem sim uma história de Superman mais do que um tanto quanto séria, eles querem uma história do Superman muito séria, muito sombria. E eles ficaram preocupados com o quanto de piada vai ter nesse filme, e ele não fala só um tanto quanto sério, ele fala também um tanto quanto family friends, que é livre para toda a família. Então, essas duas características são as características que vão ter nesse filme do Superman, o que para mim não é nenhuma surpresa, já que o James Gunn tem esse estilo, tem esse humor dentro dos filmes dele, um humor exacerbado, que às vezes até é um pouco exagerado, como a gente viu em Pacificador, como a gente viu em Esquadrão Suicida, e que a gente viu lá em Guardiões da Galáxia. Mas no filme do Superman, ele deve fazer a coisa um pouco mais contida, já que a gente vai ter toda aquela pegada emocional que ele dá para os personagens dele, e todas aquelas histórias que são até bastante profundas que ele consegue entregar para os personagens dele. Só que de uma maneira um pouco mais séria. Não tão maluca quanto foi em Guardiões da Galáxia, onde ele tinha liberdade total, que eram personagens na época completamente desconhecidos do público, e eram personagens praticamente sem nenhum tipo de legado, e o público geral não sabia
nem quem eram os Guardiões da Galáxia. Então não tinha muito risco dele aumentar um pouco do humor que ele colocou nesses filmes, com esses personagens. Agora, o Superman não. O Superman é um personagem facilmente reconhecível em basicamente todo mundo. E o James Gunn tá se direcionando para um Superman que é isso, é um Superman aberto para a família, aberto para todos os públicos, porque é um filme blockbuster e precisa agradar todo mundo, precisa agradar desde a vovó, que conhece o Superman e gosta do Superman, até a criancinha. E que por conta disso tem que ser um filme aberto para todos os públicos. Então não vai ser algo nem tão bobo, no sentido de ridicularizar marcas, de ridicularizar o Superman, como foi em Guardiões da Galáxia e Pacificador, e não vai ser algo tão pesado como ele fez em Esquadrão Suicida e Pacificador, que era um filme e uma série rated R para um público adulto. Sendo assim, tem muito sangue, muito palavrão, situações pesadas, e isso não pode se ter em um filme do Superman, principalmente o Superman que ele está idealizando na cabeça dele. Então, cada personagem terá sim um tom específico, embora eles habitem no mesmo universo. Não acho que a gente, sei lá, vai ver no futuro o Pacificador trocando uma ideia com o Superman. Se isso acontecer, vai ser aquela coisa meio rápida, não vai ser igual aconteceu no final da primeira temporada de O Pacificador, com o Pacificador ridicularizando a Liga da Justiça, pode até ridicularizar o Superman do Snyderverse em algum momento, mas não esse Superman que ele está criando. Então eu acho que o James Gunn, ele vai proteger o seu Superman, proteger o Superman dele. Então o que a gente deve esperar desses novos filmes do DCU são filmes com tons relativamente diferentes, embora dentro da mesma família, embora dentro do mesmo universo. E o que a gente espera de O Pacificador segunda temporada é uma série meio cômica, porque tem elementos mais pesados, como a gente viu na primeira temporada de O Pacificador, enquanto o Superman, o que a gente espera é um filme do Superman meio que sério, mas livre para toda a família, para todo o público, para todo mundo assistir, para vender bastante boneco, lancheira, camiseta, fazer a festa de aniversário. Esse é o plano pro Superman do James Gunn, botar o Superman topo da cultura pop novamente. É isso que o James Gunn tá querendo fazer com esse novo Superman. Então ninguém pode se enganar com o que o James Gunn quer fazer com o Superman, porque ele tá falando o que ele vai fazer com o Superman, que é que ele vai dar uma certa seriedade pro Superman, e eu acho isso uma coisa muito boa, porque isso quer dizer que ele não vai transformar o Superman numa paródia dele mesmo, como as pessoas estavam esperando que isso acontecesse, mas agora a gente tem isso vindo da própria boca do diretor falando que ele vai dar uma seriedade pro Superman, mas não vai ser como a gente viu nos outros filmes do Superman. Mas bom, por enquanto é isso, gostaria que se inscrevesse aqui no canal, deixasse um like, deixasse um comentário sobre essa confirmação que o James Gunn, ele não vai transformar o Superman em uma paródia, mas que o Superman ele não vai ser algo tão sério quanto as pessoas estavam imaginando, vai ser uma coisa mais family friend, um Superman mais aberto para o público. Mas bom, por enquanto é isso, e fui!